1x1, final da Taça Perdeu Rio, os dois. Perdeu os dois, de 2x1 e 1x0. Então, assim... Mas o cenário antes dessas finais eram tristes, né? Exato. Quer dizer, o próprio torcedor do Fluminense, talvez isso tenha até dado margem ao Jorge Jesus ter falado que o Fluminense entrou para perder de pouco, né? Em função dos resultados anteriores, né? Mas durante essas 3 partidas, ontem um pouco menos, principalmente no primeiro tempo, né? Acho que houve uma superioridade do Flamengo maior, mas nos 2 outros jogos, não. Os jogos foram interpretados da maneira mais correta possível, né? De você não dar campo para o adversário, você conseguir furar essas linhas de marcação do Flamengo lá na frente, você não deixar os 2 laterais do Flamengo serem participativos o jogo todo, os 2 primeiros jogos, ontem não. Ontem eu acho que o Flamengo conseguiu fazer algumas coisas que não vinha fazendo. Por exemplo, a recomposição rápida. O time perdia a bola, né, quando tinha espaço, ele voltou muito rápido. Ontem não deu muita chance para o Fluminense. Ontem você teve jogadores como o Gerson voltando a ter um nível de atuação acima daquela que ele tinha feito, né? E além disso, você tem o seguinte, você teve um Bruno Henrique ontem, como ele mesmo disse, num patamar abaixo daquilo que ele vinha produzindo, né? Ontem a participação dele foi muito menor do que a gente está acostumado, né? Mesmo assim, teve uma oportunidade no primeiro tempo. Quer dizer, isso fez com que dificultasse mais ainda para o Fluminense, mesmo o Fluminense fazendo. A gente viu até no primeiro tempo ontem, né, o percentual de ficar com a bola, que o Fluminense não conseguiu em 2 oportunidades, né? A armação dos contra-ataques, quando chegou 2 vezes, até o gol do Diego Alves. Mas depois era se desfazer da bola, coisa que nos 2 jogos anteriores não tinha acontecido. Estava conseguindo fazer. Acho que tem mérito também do Flamengo nesse terceiro jogo, porque o Jorge Jesus deve ter estudado e a forma como colocou a equipe, principalmente no primeiro tempo ontem. E tem a condição física, Júnior, que aí é outro ponto que o Odair tocou na sexta-feira passada. O Fluminense não ganhou nenhum jogo. Eu acho que o peso maior, PVC, o peso maior para mim é a parte, como o Kleber falou, do elenco, né? Quando você faz as trocas de um lado, né? E você faz umas trocas do outro, né? Mesmo quem está entrando, vamos dizer, fresquinho, né? Com 0 de desgaste, o outro lado tem um peso muito grande com a parte técnica. Por isso eu sou contra as 5 alterações depois da normalidade. Assim, porque eu acho que as 5 alterações vão privilegiar quem é mais rico. Isto à parte. O que o Odair falou na sexta-feira foi que ele queria a decisão mais espaçada, até porque ele não teve tempo de treinar. Então, ele tem razão nesse aspecto. Tem toda a razão nesse aspecto. O Fluminense não ganhou nenhum jogo, mas ele jogou com intervalo de 3 dias depois de ter treinado uma semana. PVC, desculpa te interromper. Ó. É que a gente está na tela. A gente está na tela com as alterações que vocês estão debatendo, né? Você disse que é contra essas 5 alterações. O Flamengo teve a condição ontem de colocar no campo. Nesse momento é emergência. Não, entendi. Depois eu sou contra. Entendi. O Flamengo colocou no campo ontem Vitinho no lugar do Pedro, ele já não tinha o Gabriel, né, suspenso. Michael no lugar do Arrascaeta. Diego no lugar do Gerson, o René no lugar do Felipe Luiz, lembrando que o René já foi eleito o melhor lateral esquerdo de um campeonato, né? Claro. Brasileiro. O Gustavo Henrique no lugar do Rafinha. Aí olha o outro lado, as opções que o Odair teve ontem. Ele colocou o Caio Paulista no lugar do Evanilson, o Fernando Pacheco no lugar do Marcos Paulo, o Felipe Cardoso no lugar do Dodge, o Ganso no lugar do Iago Felipe e o Michel Araújo no lugar do Gilberto. Que o Hudson foi para lateral. É uma diferença muito grande, né? Não só no diferença brutal, assim, brutal, né? Acho até, PVC, assim, se eu fosse da FIFA, eu pensaria em aumentar de 3 para 4. 5 eu acho muito mesmo, você muda meio time, né? A questão do rico e do pobre é muito difícil, mas os 5 reservas do Flamengo, e não está o Gabriel, eles seriam titulares em muitos, mas em muitos times. Em muitos. Provavelmente em quase todos, entendeu? Aliás, eram titulares nos seus times antes de chegarem ao Flamengo. Mas, sem contar Pedro Rocha, hein? Pedro Rocha, Thiago Maia, que não entrou, então. Sem contar Thiago os que não entraram. Vamos fazer o seguinte, não vai poder mais fazer alteração. Sem substituição a partir de agora. Não, eu acho que, como o Júnior falou, eu acho que ontem foi o jogo... O Flamengo não jogou uma grande partida ontem. Mas o Flamengo foi dos 3 Fla-Flus
aquele em que ele mais demonstrou a superioridade sobre o Fluminense. E conseguiu fazer o jogo nas entrelinhas, entre as linhas do meio-campo e da defesa, com o De Arrascaeta, com o Everton Ribeiro. O De Arrascaeta não jogou bem, mas entrou, aliás, o Gerson entrando às costas do volante. Toda hora que o jogo balançava, entrava um para jogar à frente dos volantes. E pressionou mais a saída de bola. O Fluminense errou muito passe, muito mais do que nos 2 jogos anteriores. Muito em função do posicionamento do Flamengo. Inclusive na bola do gol, que é aos 49 do segundo tempo, o Egídio rifa aquela bola porque ele está pressionado pelo Bruno Henrique. Podia até jogar para lateral, não podia tentar sair jogando, mas assim, ele só dá o bico para frente porque o Bruno Henrique está no pescoço dele. E o Vitinho toma porque o Diego está ali dando bote também. Por isso que ele consegue recuperar a bola. Então, tem muito mérito do Flamengo. Agora, tem a questão física que o Odair colocou, que é um aspecto que poderia ter sido pensado de uma maneira diferente nessas finais do campeonato. A gente está vendo a jogada do Egídio. Você vê que o Matheus ele não dá opção de jogada para o Egídio também. E lembrando que está no final do jogo, né? Quer dizer, o cara quer se desvencilhar da bola para ganhar tempo, né? E a bola ainda tem o desvio no Nino, né? Que eu acredito se não batesse no Nino, ia na mão do Muriel. Amigos, a gente está falando aqui de elenco, né? A única deficiência que o Flamengo tem de elenco, se você olhar assim, ontem tinha dúvida se o Rafinha jogaria ou não. E quando o Rafinha não joga é um problema, né? Quem é que o Flamengo tem para aquela posição? E a informação que eu tive ontem, vinda da Argentina, do futebol argentino, é que o Flamengo encaminhou a contratação do Bustos, lateral de 24 anos, do Independiente. Não é a primeira vez que esse nome surge no noticiário. Eu não consegui confirmar com o Flamengo, ou seja, a informação que eu tenho do que vem da Argentina, do que vem do jogador, que o negócio está muito encaminhado para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo, reitero, não consegui confirmar com o Flamengo, mas a informação que vem da Argentina é que o Bustos do Independiente vem para compor o elenco. Você tem avaliação sobre esse jogador, PVC? Não, é bom jogador. Jogou até na época do Independiente, que jogou a decisão contra o Flamengo do Rueda. O outro lateral muito bom que está na Argentina é o Herrera do São Lourenço, que o Palmeiras cogitou e que não virá para o Palmeiras. O Flamengo tentou no começo do ano também o Munhoz do Atlético Nacional, que acabou sendo negociado com o futebol europeu, então também não vem. Para ser reserva do Rafinha é uma boa opção. Ontem tinha um problema extra, né? Quando a gente olhava para a possibilidade de substituição do Rafinha, se o Rafinha não jogasse, era o Mateuzinho, porque o João Lucas teve Covid. O João Lucas está se recuperando na quarentena da Covid. O Flamengo negociou o Pará, negociou o Rodinei com o Internacional, o João Lucas seria o reserva imediato e está doente. Tem mais esse problema. Sim. E tá faltando um pouco daquele craque que se faz em casa, né? Tá só usando o cheque, né? Porque o craque tá colocando dinheiro em caixa, né? Não tá indo pro time, né? Vinícius Júnior, Paquetá, Renier. Mas essa é uma posição, né, André? Verdade. Que a gente tem uma carência. A gente tem uma carência no Brasil, essa posição, inclusive para a própria seleção brasileira, né? Sim, concordo. Lateral direito, né? Concordo. Porque se a gente fizer uma pesquisa rápida aqui, os dois laterais que, se você fosse técnico da seleção, você convocaria... São os dois velhinhos. Os dois velhinhos. Então, eu já cheguei a pensar em tirar um dos velhinhos. Hoje eu voltaria com o velhinho, que nem de lateral tá jogando, entendeu? Que nem de lateral tá jogando. Eu acho que eu faria Daniel e Danilo, entendeu? Mas eu sei que o Danilo tem muita rejeição, tem cara que... Eu acho que o Danilo é um bom jogador, o Danilo lateral, está na Juventus agora, né? Eu acho que o Danilo é um bom lateral. Mas, assim, eu pensava no Éder Militão para ser um lateral mais ofensivo. Né? Era a minha opção. Também, seria a minha. Mas o Éder Militão do São Paulo... mas o Éder Militão do São Paulo, muita gente... mas ele não ataca bem... ele na hora de atacar, ele tem... Eu acho que se aprende esse tipo de... Ele não é um jogador lento e tal. Mas na medida em que, no Real, ele está jogando de zagueiro, quando joga, mas para rejuvenescer, eu pensaria no Danilo, que não é tão jovem, é maduro, experiente para o futebol, e no Éder Militão, como uma possibilidade. Só que aí eu fico pensando na zaga.
E a zaga também está rodada. Verdade. Então, você pegar jovens na zaga, você tem o Marquinhos, que está ali com seus 25 anos, beleza, parece que vai ser o cara. Quem são os outros? Né? O Felipe, que está no Atlético de Madrid, um cara que está no Atlético de Madrid, que é um time reconhecidamente consistente na defesa, é capaz que o Felipe possa. Mas eu já ouvi um monte de cara, quando conversa, alguém. Mas o Felipe. Fica a dúvida. Eu não sei se nós temos. Tem o Gustavo o Henrique, o Léo Pereira, o Rodrigo Caio. O Tite convocou o Samir uma vez, né? Uma vez e não utilizou. Fiquei até intrigado. Por que ele convocou, não utilizou e nunca. O jogador da Udinese. E nunca mais. E também não é. Seleção. Que também não é. O Militão é o zagueiro para o futuro. O Samir foi campeão carioca no Botafogo de